Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que as bênçãos do Senhor inundem a sua vida agora e a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, hoje eu estou muito feliz porque eu creio que Deus vai revelar algo para você surpreendente. Eu creio que Deus vai te ensinar hoje uma lição que, se você colocar em prática a partir de agora, a sua vida nunca mais será a mesma. Irmãos, Deus colocou algo poderoso no meu coração a respeito da expectativa. Sabe o que eu tenho percebido ultimamente? As pessoas não têm mais expectativa de milagres. Elas não conseguem acreditar que algo de bom pode realmente acontecer com elas. Uma moça que às vezes está solteira não consegue encontrar um homem de Deus. Ela então começa a ceder aos impulsos da carne, aos prazeres momentâneos, simplesmente porque ela não crê mais que Deus pode preparar uma pessoa, um ungido de Deus para ela. Da mesma forma, o rapaz, ele se envolve em pornografia porque ele não consegue acreditar que pode ter um casamento, que ele pode encontrar uma esposa fiel. Irmãos, são tantos exemplos de pessoas que vivem cabisbaixas, elas não conseguem crer que um milagre pode acontecer. Mas ontem eu estava lendo aqui um comentário de um vídeo que eu achei tão interessante. Uma moça comentou aqui que ela começou a orar comigo de madrugada e ela começou a agradecer a Deus antes do milagre chegar. E sabe o que aconteceu? Os problemas continuaram por um tempo, mas mesmo assim ela experimentou uma paz. As mensagens aqui no canal começaram a trazer paz para ela e começaram a trazer direção, começaram a trazer uma alegria que ela já não experimentava há muito tempo. E sabe qual foi o resultado disso tudo? Ela começou a ver as portas se abrindo na hora certa. E hoje ela disse que a família está buscando a Deus junto com ela. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é um milagre, você concorda? Não é por acaso que você está aqui ouvindo essa mensagem hoje. Deus te trouxe aqui porque Ele espera que você tenha uma expectativa de milagres. Irmãos, nós vivemos em um mundo onde é normal esperar que as coisas aconteçam primeiro para depois agradecermos, não é verdade? Mas na Bíblia nós encontramos exemplos surpreendentes de homens e mulheres que decidiram louvar ao Senhor antes de ver o milagre. E por causa dessa atitude de confiança, eles receberam grandes livramentos. Então eu quero que você fique comigo até o final. Nós vamos fazer uma oração depois, mas eu tenho a convicção de que hoje o Espírito Santo vai falar ao seu coração e ele vai te ensinar a caminhar numa dimensão de fé que você talvez nunca tenha vivido antes. Amém? Então vamos fazer o seguinte, antes de começarmos a nossa mensagem principal, eu quero que você se inscreva no meu canal, ative as notificações para você receber mensagens diárias que vão fortalecer a sua fé. Lembrando que eu tenho feito a oração da manhã, às 5 horas da manhã, e a oração da noite, às 6 horas da noite. É muito importante que você participe, que você não perca nenhum conteúdo aqui no canal, porque tem abençoado tantas pessoas. Então, confere aí agora embaixo do vídeo se o botãozinho inscrever-se está ativado e também se o sininho está ativado, e assim você vai receber as próximas notificações das mensagens e orações, tá bom? Irmãos, como eu estava falando para vocês, é maravilhoso perceber como Deus, Ele honra a fé das pessoas. Quando eu falo sobre expectativa de fé, eu estou falando de uma confiança que vem antes do milagre acontecer. E para te mostrar isso de uma forma muito clara, muito fácil de entender, eu quero comentar com você aqui 3 histórias na Bíblia que elas se conectam perfeitamente. A história do rei Josafá, a da mulher sunamita e da conquista de Jericó. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre Josafá. A Bíblia conta que ele foi um rei de Judá, que ele enfrentou uma batalha que era humanamente impossível. 3 exércitos se levantaram contra ele e tudo indicava que Judá não teria a mínima chance de vencer. Só que, irmãos, Josafá, ele fez algo muito fora do comum. Em vez dele enviar os seus melhores guerreiros na frente do exército, sabe quem que ele enviou? Ele enviou cantores, isso mesmo, músicos. Olha só o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 21 ao 22. Ouça com atenção. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou aqueles que iriam cantar ao Senhor e louvá-lo pelo esplendor da sua santidade. E eles saíram à frente do exército cantando: "Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre." E no momento em que começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor trouxe confusão aos exércitos de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que tinham vindo atacar Judá, e eles foram derrotados. Olha isso, irmãos. Josafá, ele deu um passo que parecia loucura para a lógica humana, não é verdade? Ele louvou antes da vitória se concretizar.
E a Bíblia diz, irmãos, que no momento em que o povo começou a cantar, Deus agiu de forma poderosa e confundiu o inimigo. Então não houve ali uma estratégia militar elaborada. Aquilo, irmãos, foi pura fé, foi pura confiança em Deus. É como se Josafá estivesse dizendo assim, ó Senhor, nós confiamos que o Senhor já está cuidando de tudo, então nós simplesmente vamos te louvar antes de ver a vitória, porque nós temos a certeza de que o Senhor cumpre as suas promessas. Irmãos, quantos de nós teria essa capacidade agora de levantar as mãos para o céu e louvar ao Senhor mesmo antes do milagre acontecer? Então, se você puder, faça isso agora. Confie que Deus está cuidando de tudo e no final, na oração, nós vamos fazer uma declaração de fé, tá bom? Um outro exemplo é a da mulher sunamita. Ela foi mencionada no livro de 2 Reis. A Bíblia conta que ela construiu um quartinho para o profeta Eliseu e certo dia ela recebeu dele a promessa de um filho. E então o milagre aconteceu. Aquela mulher teve um filho, só que depois de um tempo aquele filho acabou morrendo de forma repentina. Irmão, sabe o que é mais surpreendente? Aquela mulher, ela não se desesperou como não tivesse mais esperança. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 23, diz que quando o marido dela perguntou onde ela estava indo, por que ela precisava ir atrás do profeta Eliseu naquele momento, ela simplesmente respondeu assim, olha o que diz a Bíblia. Então seu marido perguntou, por que você vai até o profeta hoje? Não é lua nova, nem é sábado. Mas ela respondeu, tudo está indo bem. Irmãos, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei pensando, gente, que coisa interessante. Essa mulher poderia ter dito, e você acha que eu não vou atrás desse homem? Olha o nosso filho, ele acabou morrendo. Mas irmãos, essa mulher simplesmente disse, está tudo bem. Ou seja, ela estava dizendo, vai dar tudo certo, meu bem. Mesmo que a gente não vê uma saída, eu quero que o meu filho volte a viver. Porque se Deus usou o profeta para trazer vida à nossa casa, para trazer o nosso filho, eu creio que Deus pode usá-lo agora também para ressuscitá-lo. Ou seja, irmãos, ela confiava que Deus ainda tinha a última palavra. Então, foi essa expectativa de fé que não deixou essa mulher paralisada. Ela foi até o profeta, crendo que Deus podia fazer uma reviravolta. Irmãos, de fato, pela mão de Deus, aquele menino ressuscitou. Aleluia. Então, se você está passando pela mesma situação, não desista. Aleluia. Eu creio que Deus está falando com muitos de vocês aqui hoje. Não desista do seu milagre. Não pare de buscar ao Senhor. Glória a Deus. Naquela época, Deus usava os profetas. Hoje, Deus usa pessoas também. Mas Deus pode falar diretamente com você, Deus pode tocar diretamente em você hoje, e é por isso que nós vamos orar daqui a pouco. Irmãos, nós vemos aqui um terceiro exemplo, que foi o famoso episódio dos muros de Jericó. A Bíblia conta que Deus mandou o povo de Israel marchar em silêncio ao redor da cidade de Jericó por 6 dias. E no 7º dia, quando eles ouviram o toque das trombetas, eles deram um grande grito de vitória antes mesmo de o muro cair. E lá em Josué capítulo 6, o versículo 20, está escrito assim, quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou bem alto. E de repente, o muro de Jericó desabou e os israelitas atacaram a cidade e a conquistaram. Amém? Perceba o padrão aqui, irmãos. Em todos esses exemplos que eu te contei, a fé se manifestou antes do milagre acontecer. O rei Josafá louvou antes de ver o inimigo ser derrotado. A mulher sunamita declarou, está tudo bem, antes de ter certeza de que seu filho viveria. E o povo de Israel gritou de alegria antes dos muros de Jericó ruírem. Irmãos, isso nos ensina uma coisa: Deus se agrada quando nós confiamos nele a ponto de celebrarmos antes de vermos a mudança acontecendo. Amém? E como que isso se aplica na sua vida hoje? Talvez você esteja enfrentando dificuldades que parecem impossíveis de serem resolvidas. Pode ser um problema financeiro, um relacionamento conturbado, ou até mesmo uma dor interna no seu coração que ninguém entende. E a mensagem que Deus está te deixando hoje é: comece a louvar. Comece a agir como se o milagre já fosse realidade, com a convicção, com a certeza de que Deus não falha. Quando você diz assim, Pai, eu te agradeço porque o Senhor já está no controle, eu te louvo porque eu sei que a minha vitória não depende das circunstâncias, mas sim do seu poder. Você está literalmente ativando a sua fé em ação. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós ficamos esperando um sinal para depois nós agradecermos.
Mas, irmãos, hoje o Senhor está nos mostrando esses exemplos para que a gente entenda que a gratidão, a celebração, a música, o louvor tem que estar nos nossos lábios e no nosso coração antes mesmo de qualquer evidência. E sabe o que vai acontecer nesse momento? Deus vai agir de forma surpreendente. Eu poderia passar aqui horas e horas contando exemplos da Bíblia de homens e mulheres que louvaram antes do milagre chegar. Vemos o exemplo de Paulo e Silas. Eles estavam acorrentados, presos numa prisão fechada, fria, escura. Mas eles decidiram não se lamentar, não ficar reclamando, não ficar choramingando. Em vez disso, começaram a louvar. E a Bíblia conta que os presos em volta deles começaram a ouvir aqueles louvores, até que de repente veio um grande terremoto e soltou as suas cadeias. Irmãos, Deus está nos falando hoje: olhem para mim, comecem a me adorar, comecem a me buscar, e eu farei maravilhas em vosso meio. Então, meu querido irmão e minha irmã, pare de ficar contando dos seus problemas para os outros e comece a falar do seu Deus para o problema. Pare de ficar dizendo: eu preciso ver para crer. Não, comece a declarar: eu creio para depois ver. E sempre que você enfrentar um muro na sua vida, lembre-se de Jericó. Sempre que tudo parecer morto, lembre-se da mulher sunamita. E sempre que a batalha parecer grande demais, lembre-se de Josafá. Aleluia! Louve ao Senhor agora, antes de ver o resultado, e deposite a sua confiança nele, e eu te garanto, ele nunca vai te deixar na mão, ele nunca vai falhar. Hoje pode parecer que a situação não mudou, não importa, persevere. Então agora nós vamos orar, e se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Coloque o seu nome no começo e escreva na frente: Deus falou comigo hoje. Amém? Irmãos, eu amo ver o quanto Deus tem feito aqui no nosso canal. Olha, essas mensagens, essas orações têm feito uma diferença, não só na vida de vocês, mas cada vez que eu medito na palavra, cada vez que eu faço uma oração antes de gravar o vídeo, ali eu já sou alimentado. E é muito bom poder compartilhar com vocês uma mensagem boa, uma mensagem que vem do nosso Deus. E por isso, no final da oração, não saia desse vídeo. Eu quero muito que você compartilhe, que você envie para os seus amigos, familiares, para que eles também sejam tocados, tá certo? Então agora, feche os seus olhos e eu quero orar junto com você e também por você, pela sua casa e por tudo que envolve a sua vida. Amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento especial em que nós podemos entrar na tua presença com confiança, com ousadia. Ó, meu Pai, nós reconhecemos que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e que não há impossíveis para o Senhor. Pai, antes de qualquer coisa, nós pedimos o teu perdão por todas as vezes em que nós duvidamos, murmuramos ou deixamos de confiar em ti. Nós reconhecemos, Senhor, que somos falhos, que muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e nós esquecemos o quanto o Senhor é fiel e grande e poderoso. Perdoa-nos, ó Deus, purifica o nosso coração, purifica os nossos lábios, a nossa mente, os nossos olhos. Nós queremos enxergar tudo com os olhos da fé. Por isso, meu Deus, nesse momento, renova dentro de nós um espírito firme e inabalável, para que a gente possa caminhar na tua presença todos os dias. Ó, meu Deus, nesse momento eu quero interceder por cada pessoa que está orando aqui comigo. Há muitos corações feridos que precisam de cura, há muitas mentes sobrecarregadas que precisam de descanso. Quantos lares, meu Pai, estão em conflito e precisam de reconciliação. Mas acima de tudo, ó Pai, nós queremos declarar que confiamos em Ti, mesmo antes de vermos o milagre acontecendo. Assim como foi com Josafá, ele louvou antes de ver a vitória, e nós também queremos te louvar agora. Ó, meu Pai, nós entregamos os nossos fardos, as nossas lutas, as nossas preocupações diante de Ti, crendo que o Senhor já está trabalhando em nosso favor. Nós cremos, meu Pai, que nesse momento, no momento em que decidimos cantar louvores, mesmo sem enxergar a solução, o Senhor já está movendo o impossível e o Senhor vai trazer libertação. Ó, meu Deus, que o mesmo Espírito Santo que encorajou aquela mulher sunamita ao declarar que tudo está bem, mesmo num dia de dor, que Ele venha sobre nós agora, nos enchendo de paz, essa paz que excede todo o entendimento,
que esse Espírito Santo inunde os nossos corações com esperança, nos lembrando que a última palavra vem do Senhor e que nada está perdido para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! E se existem muros de Jericó em nossas vidas, meu Deus, barreiras, dificuldades, gigantes que parecem intransponíveis, nós clamamos pelo Teu poder, que esses muros sejam derrubados agora, em nome de Jesus. Nós queremos dar o nosso grito de vitória pela fé, crendo que quando nós agimos em obediência e confiança, o Senhor faz o sobrenatural acontecer. Ó, meu Pai, eu oro para que Tu visites cada área da vida do meu irmão e da minha irmã. Alcança a família, Senhor. Traga restauração aos relacionamentos. Toque no ambiente de trabalho para que haja paz, prosperidade. Ajuda, meu Deus, aqueles que enfrentam batalhas dentro de si mesmos, lutando contra a pornografia, lutando contra o pecado, mas também lutando contra a falta de fé, contra sentimentos de fracasso, ansiedade, tristeza. Ó, meu Deus, que a Tua mão poderosa venha trazer libertação, ânimo, fé renovada e direção para cada decisão que eles precisam tomar. Ó, Senhor, eu não sei exatamente o que cada um tem passado, mas o Senhor conhece cada batalha, cada luta. Levanta, meu Deus, o caído, fortalece o cansado, enche de coragem aquele que perdeu a esperança. E eu creio que a partir desta oração de hoje, nós veremos a mão do Senhor operando em nosso favor. Receba, meu Pai, cada pedido de oração, cada pessoa que está aqui clamando por um milagre, por uma cura, por uma libertação. Toca, Senhor, em cada vida agora. Pelo poder do Teu Espírito Santo, nós Te pedimos, ó Deus, remova da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de viver a plenitude da Tua presença e do Teu amor. É em nome de Jesus que nós Te adoramos, nós Te bendizemos e nós clamamos por um milagre. Em nome de Jesus que nós encerramos esta oração dizendo amém. Glória a Deus. Aleluia.